Certo. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês se chama o pensar. O pensar. A forma com que eu e você pensamos faz muita diferença na nossa vida. Aquilo que você fica pensando durante o dia, aquilo que você começa a colocar na sua cabeça, as coisas que você começa a conversar com você mesmo, com você mesma, isso faz com que a sua vida tenha um determinado direcionamento pautado naquilo que você pensa. Sabia disso? Tanto que tem um versículo que diz assim, olha só o que diz esse versículo de Provérbios. Pois ele só pensa nos gastos, ele lhe diz coma e beba, mas não fale com sinceridade. Essa versão diz isso, mas tem uma versão que diz assim, como você imagina em seu coração, porque ali está dizendo assim, como você pensa só em gastos, como você pensa só naquilo que você tem que comer. Tem uma versão que diz assim, conforme você pensa em seu coração, assim é. A maneira com que você fica pensando. E por que coração tem a ver com pensamento? Porque dentro do nosso coração tem as coisas que nós vamos decidir fazer. Nós temos a palavra de Deus em nosso coração, nós temos os nossos pensamentos, as coisas que nós procuramos fazer. Então, conforme você pensa, assim é. Você sabia disso? Que conforme você pensa, assim será? Você tem noção disso, sim ou não? O que você acha? É isso ou não é? Aquilo que você acredita, acontece ou não acontece? Por exemplo, eu acredito que o Coxa ainda vai ser campeão brasileiro, vai demorar um pouco. Mas aí não depende de mim. Eu vi você, eu lembrei. Olha o Lucas com a camisa do Atlético. Meu Deus. Lucas, não dá para ser assim. Não dá. Tem que jogar fora essa camisa. Quem é atleticano aqui? Meu Deus. Quem é coxa branca aqui? Tem paranista também, não? Olha, não há de ver que tem. Tem os heróis da resistência. Mas eu penso que o Coxa um dia ainda vai ser campeão brasileiro. Só que aí não depende de mim. Não vai ser? Ah, para com isso. Tenha fé, irmã. Ah, é? Aqui é Atlético? Amém, amém. Vai dar certo. Palmeiras, corintiano e por aí vai. Meu Deus, futebol é um negócio interessante. Mas eu ainda creio nisso, só que o crer que o Coxa vai ser campeão não depende de mim, não depende daquilo que eu vou fazer, depende daqueles 11 pernas de pau que estão lá no campo. Faz sentido isso? Agora, naquilo que eu creio para a minha vida, aí tem a ver comigo, sim ou não? Então, isso que eu creio, que eu penso, assim é. E olha que interessante, esses dias atrás eu conversava com uma menina, uma jovem, seus 27 anos, e ela tinha uma grande dificuldade de fazer vendas, ela não conseguia vender no trabalho dela. E aí eu conversando com ela, eu tive uma impressão nessa conversa, deixa eu abrir um parênteses aqui, vocês falaram agora há pouco que o Espírito Santo ia me ajudar a falar com vocês, sim ou não? O Espírito Santo nos ajuda a todo momento. Faz sentido isso para você? O Espírito Santo é o nosso sócio o tempo todo. Ele está com a gente o tempo todo. E aí eu estou lá sentado conversando com ela. Vocês sabem que eu gosto de sentar aqui, né? Então, eu gosto de sentar, eu não vou perder a oportunidade de sentar aqui. Eu estava lá conversando com essa menina, e aí ela comentou algumas coisas comigo, e eu falei assim, cara, ela se sente diminuída quando ela está sentada na frente de um cliente. Ela se sentia muito pequena quando ela estava sentada na frente de um cliente. Era mais ou menos assim. Vocês estão aí embaixo, certo? Beleza? Eu estando aqui em cima, parece que estou acima de vocês. Sou superior a vocês, não parece isso? Por causa da posição que eu estou? Não é verdade, mas dá essa impressão. Porque eu sou igual a vocês, nós somos todos iguais. E ela se colocava exatamente nessa posição. Ela se colocava de uma maneira inferior, mediante, em frente aos seus clientes. Tá. Mas ela não percebia que ela tinha esse pensamento, que ela tinha, é feio, né? Meu Deus. Que ela possuía esse pensamento. Então, ela não conseguia se perceber que este pensamento passava pela cabeça dela.
Mas quando foi que eu percebi que ela muitas vezes sentia-se inferior aos seus clientes? Conversando com ela, ela comentou comigo assim: no começo do meu tempo aqui nessa empresa, eu não tinha muito dinheiro para nada, eu tinha muita dificuldade. E aí, a sandália que eu usava, ela já estava tão usada, tão velha, tão velha, tão velha, que ela era furada. Eu já passei por isso na vida. Eu tinha um sapato uma vez, que se eu pisasse numa moeda, eu ia saber se ela era cara ou coroa, de tão fininha que era a sola. É sério, era fininha, fininha assim, porque eu só tinha ele para usar. E aí ela falou assim, eu era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que o meu sapato estava furado. E eu fui num evento da empresa, e as pessoas começaram a rir de mim, começaram a me menosprezar, e a dizer que eu não tinha condições de trabalhar naquela empresa. As coisas deram uma melhorada, ela já não estava mais nessa condição, mas ela possuía uma dificuldade muito grande de conseguir parar na frente dos clientes e fazer as vendas que ela precisava fazer. Ela acreditava que ela era o quê? Toda vez que chegava alguém com poder aquisitivo um pouquinho melhor na frente dela, ela se sentia envergonhada. Ela possuía vergonha e ela pensava que ela não possuía capacidade para atender a este cliente. E aí, depois que a gente fez essa conversa, eu falei assim, mas você está vivendo aquele tempo? Você percebeu que o meu pé quase foi para fora aqui. Ela viu, ela só fez assim, ele quase caiu. Ela só ficou olhando para mim, eu percebi. Ela que me avisou que o meu pé estava aqui fora. Essa menina, eu perguntei para ela, faz sentido que você não está mais nessa condição? Ela falou, pois é, mas eu me sinto realmente assim. E eu falei, o que você acha de perdoar todas as pessoas que fizeram brincadeiras com você, que disseram que você não tinha condições, que você não tinha capacidade, que isso, que aquilo? E o que você acha de você olhar para você e ver que você não é menor do que ninguém? E ela conhece a Jesus também. Que você é igual a todas as pessoas. O que você acha de começar a pensar assim? Porque a Bíblia diz que conforme a gente pensa assim, Ela falou, tá bom. Nós fizemos uma oração e ela declarou assim, eu não me sinto mais inferior a ninguém. Eu não me aceito mais como alguém inferior. Eu declaro que eu sou igual a todas as pessoas. Sabe o que aconteceu na primeira semana depois dessa conversa? O que você acha que aconteceu? Ela não se sentiu mais inferior. E sabe o que aconteceu porque ela não se sentiu mais inferior? Ela fez uma venda gigante. Ela fez uma venda de mais de 170 mil reais. Coisa que ela nunca havia feito antes. Só porque ela não se viu mais como alguém inferior. Tem um outro versículo, olha o que esse próximo versículo nos diz. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem uma versão que diz assim, tome cuidado com o que você pensa. Ou seja, cuide dos seus pensamentos, cuide do seu coração. Porque do seu coração e dos seus pensamentos depende a sua vida. A sua vida depende daquilo que você pensa. E imagina, talvez na escola, talvez algum amigo ou coisa parecida, de vez em quando dê aquela zoada com você. Isso acontece, sim ou não? Sim. Comigo acontecia bastante. Eu era muito zoado. Vocês não têm noção do quanto. Eu não posso contar essa parte para vocês, porque daí eu vou dar um exemplo que não é muito bom. Né? Porque daí quando eu descobri que eu podia reagir a essa zoação, eu dei um jeito de resolver que não foi a mais adequada possível. Que era brigando, então essa não é muito boa. Hoje eu sou um menino convertido, então vocês são de Jesus, vocês não podem fazer isso, beleza? Mas vamos lá. Veja, se as pessoas tentam diminuir você, você não pode acreditar naquilo que estão dizendo, faz sentido? Vocês não podem acreditar nisso. Por que vocês não podem acreditar nisso? Porque vocês são o quê? Mais que vencedores em
Cristo Jesus. Diga assim comigo: eu, bem alto, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É ou não é isso? Se qualquer pessoa disser alguma coisa para você que não for isso, você diz assim: isso não é verdade. A verdade é que eu sou muito vencedor, vencedora em Cristo Jesus. Eu tenho habilidades em Cristo Jesus. É nisso que você precisa pensar. Não deixe com que alguma coisa que falem para você, que digam para você, que mostrem para você, faça com que você de repente se sinta diminuído ou diminuída. Porque você é um gigante, uma gigante em Cristo Jesus. Você fica enorme em frente de qualquer problema. Faz sentido isso para você, sim ou não? Tenha esse pensamento. Tenha esse pensamento. Por quê? Porque, olhando para vocês aqui, né, eu velhinho do jeito que estou já, né, vendo vocês fazendo as coisas aqui e tal, vocês estão tocando a igreja e daqui a pouco eu vou estar ali sentado, já não vou estar conseguindo andar mais tanto assim, porque a idade já chegou, já estou lá com meus 90 anos de idade, e vocês vão estar, porque eu vou fazer 90 anos, sabiam disso? Eu vou fazer 90 anos, um dia eu vou fazer 90 anos. E aí vocês vão estar tocando a igreja aqui. Aquilo que é o futuro, vocês estão construindo quando? Hoje. E esse é o meu segundo ponto, o futuro. Quem sabe me dizer o que é o futuro? Quem arrisca? É o que vai acontecer. Quem concorda com isso? Eu concordo. Quem concorda, levanta a mão. Quem não concorda, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Que um monte de gente não levantou a mão, nem para um, nem para outro, né? Mas o futuro é algo que vai acontecer. Na realidade, é um intervalo de tempo que se inicia quando? Agora, e vai se levando ao futuro, à frente. E ele não tem uma data finita, vamos assim dizendo. Então, o futuro não tem essa questão de ser finito. E ele tem assim, você tem aqui o passado, que é o ontem, você tem esse momento presente que nós estamos vivendo agora, e tem aquilo que será construído daqui para frente. Um ponto muito interessante é que aquilo que será lá na frente tem muito a ver com o que está acontecendo hoje. E o bom de saber, olha esse texto de Jeremias, olha o que esse texto nos diz. Quem está dizendo isso? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Quem diz? O Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Ele tem planos de fazer vocês sofrer? É planos do quê? De prosperar. E também de causar algum problema para vocês, sim ou não? Não, é de não causar danos para vocês. Esse plano é de não causar danos. Planos também de dar a vocês o quê? Uma esperança e um futuro. Então veja, Deus, Ele diz assim para você: eu sei exatamente o que eu tenho para você. Se alguém disser algo que não é bom, certamente não é isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você é o melhor. O que Deus tem para mim é o melhor. O que Deus tem para nós é o melhor. Qual foi o versículo que eu disse para vocês agora? Que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você sabe que você pode todas as coisas em Cristo Jesus? Sim ou não? Tudo posso
Tudo posso. Vamos lá, todo mundo junto. Você pode todas as coisas em quem fortalece você. Quem fortalece a você? Quem fortalece a mim? Quem? Quem nos fortalece? Vamos aplaudir Jesus com muita força? Quem nos fortalece é Jesus. Então, não importa qual seja a situação, não importa o que aconteça, Jesus é quem nos fortalece. Não importa qual a palavra lancem para você, não importa o que vierem a dizer a você, ou vierem a fazer contra você, Jesus é aquele que fortalece. E o outro versículo está em Romanos 8,37. Olha só o que diz. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Tudo aquilo que você pensar em fazer para o futuro tem que estar pautado nesses versículos, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e assim eu e você caminhamos. Vamos dizer assim, que nós temos 3 sapos. Sabe aquela planta, tipo Vitória Régia, que fica uma folhona bem grande na água, assim, já viu isso? Uma folha bem grande. Tem 3 sapos em cima dessa folha. E um deles pensa assim, vou pular. Quantos sapos, vou pular na água, né? Quantos sapos ficam nesta folha? Tínhamos 3, um disse assim, pensa assim, vou pular, quantos ficam? 2, é isso? 3, quem acha que é 3? Quem acha que é 2? Por que vocês estão dizendo que é 3? Porque ele pensou, ele não pulou, então ficaram realmente 3 sapos naquela folha. Faz sentido isso? Porque eles o quê? Eles pensaram. Agora, só pensar não resolve nada. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu fico conversando comigo e tudo mais, eu preciso fazer com que isso saia do pensamento. Ou seja, que eu pule, vamos dizer assim, na água. Quando decidimos fazer algo, quando nós falamos assim, eu vou fazer, só o fato de eu falar que eu decidi, não quer dizer que eu vá lá e realize. E na nossa vida, nós temos que tomar decisão todos os dias. Você teve que tomar uma decisão de acordar hoje, sim ou não? Aí você teve que decidir a roupa que você ia colocar hoje, sim ou não? Ou alguém decidiu por você? Vocês decidiram. Talvez alguém tenha dito para você o que você tem que colocar, você discordou daquilo, tal, e trocou um tênis, mas você decidiu. Você decidiu estar aqui hoje no culto, não é? Você disse, eu quero estar ali hoje, eu vou cantar, eu vou estar ali ouvindo o Silmar. Vocês nem sabiam que era eu que eu vinha, eu sabia? Não, né? Algumas pessoas talvez até soubessem. Então vocês decidiram, a nossa vida, ela é formada por decisões. E quando nós decidimos, nós precisamos saber que nós vamos decidir e nós vamos começar a fazer. Algumas decisões elas são fáceis, outras são mais difíceis. Rir, por exemplo, se você rir para o outro, é você correr o risco de parecer um tolo. Você encontra com o Silmar, tem uma cara meio fechada, né? Aí você está encontrando com o Silmar no corredor, você ri para ele, ele não percebe você, ficou de cara fechada, não respondeu ao teu sorriso, você pensa assim, nossa, fiquei parecendo um bobinho, né, rindo para o Silmar, né? Já teve aquele dia que você deu um oi para alguém, a pessoa não percebeu que você deu o oi, ou que você estendeu a mão para ela e ela não viu, e aí você fala assim, ixi, passei vergonha. Então quando você decide sorrir, você corre o risco de ser parecido com um tolo. Se você chorar, você corre o risco de parecer ser muito sentimental, de ser fraco. Se você se abrir com alguém, você corre o risco de
se envolver numa amizade um pouco mais profunda, se você expõe as suas ideias para alguém, você conta seus sonhos, você pode arriscar-se a ficar sem os seus sonhos. Se você resolve amar alguém, essa pessoa pode não corresponder a você. Se você resolve correr, vivendo, você corre o risco de, quem sabe, uma hora vir a falecer. Ter esperança também é um risco de você se decepcionar. Os riscos, eles precisam ser enfrentados. Você terá muitos riscos na sua vida. E você precisa aprender a enfrentar esses riscos. Agora, a pessoa que não arrisca nada, ela não faz nada, não tem nada e é nada. Então a gente só consegue viver quando a gente se arrisca. Você se arriscou a estar aqui hoje, de uma maneira especial, e receber a presença do Espírito Santo na sua vida. Você receber uma palavra, você ter recebido alguma coisa no seu grupo familiar hoje. Você se arriscou a estar aqui. Está sendo bom estar aqui hoje para você, sim ou não? Poderia ser ruim, mas você disse, eu vou. Então você correu um certo risco. Nós precisamos entender que quando nós não nos arriscamos, a gente acaba se tornando escravo do medo. Só que eu e você não somos mais escravos de medo, faz sentido? Porque nós temos ousadia em quem? Em Jesus. Então nós podemos sim nos arriscar. Olha o que diz esse texto agora. Os planos bem elaborados levam à fartura. Então, se eu estou falando de futuro, Deus tem um plano para mim e para você, sim ou não? Ele tem os planos, Ele tem lá que nós vamos ser abençoados, que nós vamos ser exitosos, que nós vamos conseguir ser vitoriosos, nós vamos conseguir. Ele é aquele que conduz os nossos planos. Só que você, olha só, os planos bem elaborados levam à fartura. Se você quiser ser um médico, você precisa fazer o quê? Ter um plano de estudar para chegar até lá. Você quer ser um administrador? Você quer ser um músico, que nem eles estão aqui, estão cantando, estão tocando. Eles precisam ter um plano de ensaio, sim ou não? Então você precisa. Deus, Ele tem os planos para nós, que nós teremos êxito, que nós teremos, não seremos só famosos, nós teremos sucesso. Só que para que eu consiga atingir esse plano, eu preciso me planejar, eu preciso fazer, eu preciso entender. Né? Então, os planos bem elaborados, eles nos trazem a fartura. E olha o próximo de Provérbios, o que diz. Em todo tempo, há proveito. Todo trabalho árduo traz proveito. Mas o só falar leva o quê? A pobreza. Então, sabe aquilo que você tem pensado, você ainda é bem jovem para isso, mas você está pensando sobre qual a profissão você terá, qual será o trabalho que você terá, o que você vai estudar. Não fique só em palavras. Comece a pesquisar sobre, comece a montar planos sobre, para que você consiga começar a caminhar em direção a isso que você sonha. Quem já viu aquelas pessoas que escalam montanha em algum desenho ou filme, aí, vídeo ou coisa parecida? Já viram isso? A pessoa que escala. O alpinista, para ele escalar, ele começa a colocar uns grampos na rocha, e nesses grampos ele vai lá e prende a corda. E aí ele vai fazendo isso, e conforme ele vai subindo, ele vai prendendo esses grampos, e ele vai buscando o objetivo dele, que qual é? O objetivo dele é chegar no topo da montanha. Ele vai lá, depois que ele fixa esse primeiro grampo, ele vê se está tudo fixo, tal, e ele começa essa caminhada, ele começa a tracionar. O alpinista, ele não tem pressa de chegar no topo da montanha. Ele tem uma constância, ele tem um ritmo. Então ele caminha num ritmo e sem pausa. Ele tem um caminho que é sem pressa e sem pausa. O nosso plano de vida, o teu plano de vida, ele precisa ser da mesma forma. Você precisa começar a pensar nele, começar a colocar essas estruturas, por menores que sejam agora, por aquilo que você ainda está tentando imaginar o que será, e trabalhar sem pressa e sem pausa.
O seu coração tem um ritmo, sim ou não? Ele bate num determinado ritmo. Se ele sair desse ritmo, existe uma coisa chamada arritmia cardíaca. E isso é um problema. A sua respiração, o seu pulmão, ele tem um ritmo. Se ele sair desse ritmo de respiração, você tem um problema. Tudo na Terra funciona de uma maneira rítmica. Então, se você tem um planejamento, você precisa pensar em trabalhar dentro de um ritmo, de uma sequência. Entende isso? Então, o que você precisa fazer? Pensar igual um alpinista. Eu vou chegar no topo de uma montanha, eu vou perseverar, sem muita pressa, sem pausa, mas dentro de um ritmo. E aí você vai ter sucesso, sim ou não? O que você acha? Você terá sucesso com certeza. Uma coisa que você não pode ter, que eu não posso ter, é dúvida de quem você é em Cristo Jesus. Você não pode ter dúvida de quem você é em Cristo Jesus. Eu não posso ter dúvida de quem eu sou em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que todo aquele que duvida tem mente dividida. E por causa da mente dividida, tem instabilidade naquilo que está fazendo. Não pense essa pessoa que vai conquistar alguma coisa do Senhor. Alguém já ouviu falar sobre Albert Einstein? O que ele era? Físico. Ele era um físico ou ele era um biólogo? Ele era um físico. Ele tinha dúvida se ele era físico ou biólogo para se tornar quem ele foi? Não. Leonardo da Vinci, quem conheceu? Quem já ouviu falar? Ele era o quê? Um pintor ou um jogador de bola? Um pintor. Ele tinha dúvida de quem ele era? Ele conseguiu ser quem ele era sem ter dúvida do que ele era. Quem você é? Primeira coisa, um filho de Deus. Sim ou não? Só isso já é motivo de sucesso, sim ou não? Porque todas as coisas você pode em Cristo Jesus. Então, só com isso você já sabe, eu sou alguém que tenho sucesso, porque eu sou filho, filha de Deus. Através de Cristo Jesus eu conquistei essa posição. Leonardo da Vinci não teve dúvida de quem era. Einstein não teve dúvida de quem era. Neymar tem dúvida que ele sabe jogar bola, sim ou não? Não. Eu ainda tenho dúvida que o Atlético vai ganhar alguma coisa a mais esse ano. Não vai. Né? Não vai. Mas eu também tenho certeza que o Coxa também não vai. Isso eu também tenho certeza. O máximo que pode acontecer é não cair para a segunda divisão. Isso eu tenho certeza. Mas você, eu, precisamos ter certeza de quem nós somos em Jesus. Tenha certeza de quem você é em Jesus. E um detalhe importante: o seu futuro começa quando? Hoje. O seu futuro começa hoje. Na realidade, eu coloquei o título da mensagem como Já Começou. Por quê? Porque por mais que você seja adolescente, por mais que você tenha 10, 12, 14, 16 anos, você já está construindo uma história. Então o seu futuro já começou. E o fato de você estar aqui todo sábado, de você estar indo num retiro, de você estar ouvindo a palavra de Deus, de você, do seu jeito, ter buscado aprender aquilo que a palavra tem de bom, o seu futuro certamente será extraordinário em Deus. Porque Ele já começou, você já começou a construir, você já está fazendo isso, e não tenha dúvida de quem você é em Jesus. Não deixe ninguém colocar dúvida em você sobre quem você é em Jesus. E certamente, daqui a alguns dias, eu verei alguns de vocês, se não todos, como líderes nessa nação, trazendo a presença de Deus em todos os lugares em que vocês estiverem. Vocês são a liderança do futuro desse mundo. Sim ou não? Sim. Você crê nisso? Eu creio. Diga assim: eu creio que vou liderar o mundo
a ter mais Jesus em suas vidas. Você é o canal de bênção nessa terra. Amém? Você crê nisso? Então aplausos para Jesus e permaneçam abençoados.